Olá, pessoal, seguindo em frente, vamos tratar agora da teoria dos direitos fundamentais, mas para justificar a questão dos bens jurídicos que eu venho comentando com vocês e frisei na aula passada. Qual é a ideia, pessoal? Nós não vamos perder de vista o nosso plano, que é, desde o início do curso, que é conceituar direito penal, e isso nós estamos fazendo ao longo de diversas aulas. E a conceituação, se você for analisar a fundo, não se exaure nunca. Você passa a vida inteira buscando conceituar alguma coisa, conceituar o sentido da vida, conceituar o sentido do direito penal, porque o conceito é uma construção. Os conceitos, inclusive, mudam. A Terra era considerada plana, somente depois que chegamos à conclusão que a Terra era redonda. Então, nós estamos trabalhando o conceito de direito penal e vamos defini-lo ao final. Com essa definição, que nós vamos iniciar a parte dogmática do curso de direito penal. Só que tudo que estamos vendo aqui, você não se engane que tem questão de prova. E agora, pessoal, eu vou trabalhar com vocês essa ideia de teoria dos direitos fundamentais, sob a ótica das relações jurídicas, para que a gente ainda conceitue melhor a ideia de bens jurídicos. Porque o direito penal, ele é construído em função da proteção de bens jurídicos. Eu vou utilizar essa ideia aqui trazida do direito constitucional, que é a eficácia dos direitos fundamentais. Você trabalha isso na teoria dos direitos fundamentais. E nós vamos chegar a um conceito sofisticado do direito penal que muita gente não conhece, que é o da co-culpabilidade. E eu vou mostrar uma questão que caiu em prova de 2019 para defensor público. E isso você estuda, em geral, quando você trabalha a aplicação da pena. Lá no artigo 59, pena base, e artigo 68, o critério Hungria de aplicação da pena. Aí que você vai falar em co-culpabilidade. Mas aqui, nesse curso, o método que nós estamos trabalhando, que é para você construir um entendimento, para você, desde o início, aprender noções basilares de direito penal e você caminhar sem precisar decorar tanto. Então, nesse método aqui, é melhor que você já compreenda a ideia de co-culpabilidade agora, na introdução. Porque, de regra, em cursos tradicionais, você só vai estudar co-culpabilidade, tomar conhecimento da existência disso, lá no artigo 59. E aí, pessoal, vai ficar mais fácil de você compreender os institutos de direito penal, porque o direito penal é uma garantia. O direito penal, quando compreendido como um instrumento para punir o infrator, isso não te ajuda muito a estudar direito penal. O que vai te ajudar melhor a estudar direito penal é você entender o direito penal a partir da sua função de garantia. É garantir o quê? Que inocentes não sejam presos, que os culpados sejam apenados de acordo com a sua culpabilidade, que o direito penal não seja utilizado para fins políticos ou para governar a população, o que a doutrina chama de administrativização do direito penal. Então, o direito penal ele tem três funções, você já viu na aula passada. Função ético-social, preventiva, mas tem uma função de garantia. E é nessa função de garantia que você deve focar, porque é aí que vai te ajudar a entender melhor o direito penal. Então, vamos trabalhar essas ideias a partir de agora. Olha aqui, pessoal. Lá em direito constitucional, você estuda a história dos direitos fundamentais, a eficácia desses direitos, e você vai se deparar com as dimensões dos direitos fundamentais. Aí você vai ver que tem uma primeira dimensão, uma segunda e uma terceira. E aqui está o que? A dimensão dos direitos civis. Os direitos humanos fundamentais, eles surgem, iniciam, a partir do momento que o homem diz que a propriedade é um direito natural, que o Estado não pode oprimir a pessoa e retirar-lhe tributos sem que ele participe dessa necessidade. Quanto vai tirar? Por quê? Qual a finalidade? Então, tudo isso é verificado a partir de eventos históricos.
E um deles você tem em 1215, com a Magna Carta Libertatum, em que os barões de terra, eles impuseram ao rei João sem terra que deixassem eles participarem dessa questão da tributação, porque o rei queria guerra e queria tributar, e eles que tinham os recursos. Então, peraí, a propriedade é nossa, nós que somos os proprietários aqui do recurso, como é que é? Você não pode fazer isso. Então a coisa foi evoluindo até a Revolução Francesa, quando vem o John Locke e diz que a propriedade é um direito natural. Então você vai ter toda essa evolução histórica e vamos falar em liberdade, igualdade e fraternidade. Então você vai ter aí a primeira dimensão dos direitos fundamentais, que são as liberdades civis e políticas. É a pessoa contra o Estado. Então você vai ter aqui uma eficácia vertical dos direitos fundamentais. Então eu tenho a liberdade, eu tenho a honra, a imagem, direitos individuais, que você vê no artigo 5º da CF. A pessoa tem que ter direito de ampla defesa, contraditório, ninguém pode receber uma pena cruel e degradante, a pena tem que ser aplicada de acordo com a pessoa, você tem que respeitar o princípio da individualização da pena, o processo tem que ter uma duração razoável, todo mundo tem direito de certidão, ou seja, são liberdades civis. E você então começa a perceber que esses direitos sociais que vieram depois e esses direitos de terceira geração, que é a proteção do meio ambiente, não surgem tudo de uma vez só. Você precisa entender que são direitos que surgem respeitando um aspecto normal, que são as etapas históricas, a evolução das pessoas, da sociedade. Então, nesse momento que você verifica aqui os direitos civis, você também observa uma eficácia vertical dos direitos fundamentais. Então, você tem o cidadão e o Estado ali naquela relação. E como o direito só opera em relações jurídicas, você vai ter a relação jurídica de direito constitucional, a população toda reunida através da Assembleia Constituinte, organizam o Estado. As pessoas organizam o próprio Estado, mas através da Assembleia. Quais são os poderes que vão vigorar? Como que se dará a aquisição e exercício desse poder? Quais são os direitos fundamentais que teremos? Então você tem relação jurídica, sempre vai ter. Então você tem a coletividade, você tem o Estado, você tem o objeto, tudo aqui funcionando também no direito constitucional. Por isso que o direito se aplica aqui. Você tem também no direito tributário a relação jurídica tributária, o ente, o Estado, o indivíduo, o objeto, que é a prestação pecuniária. No direito administrativo, a mesma coisa. No processual, a mesma coisa. Esquece agora o penal, vou falar depois. Então, nesse tipo de relação, você vai ter uma necessidade de trabalhar os direitos fundamentais em uma eficácia vertical, porque tem um ente mais poderoso ali se relacionando com você. Mas por que que isso é admitido e aceito, pessoal? Porque nesses ramos do direito, você vai ter aqui objetos dessa relação que vão beneficiar a todas as pessoas. Então todo mundo se sujeita a permanecer numa relação dessa. Aqui no direito administrativo é bem clara a ideia, supremacia do interesse público sobre o privado. Aqui também no processual, a garantia do processo justo, todo mundo abre ala para o direito processual. Você fica numa relação verticalizada com o Estado. E o Estado precisa minimamente respeitar os direitos fundamentais, mas a eficácia é vertical. Só que aqui, nessa relação de verticalização, pode acontecer daquelas pessoas que estão representando o Estado naquele polo mais forte, elas se valerem dessa ascendência para desvirtuar a finalidade das coisas? Podem. Então aqui, pode todo mundo aqui, nessas relações que representam o Estado, o ente mais forte, pode se valer daquela posição para burlar a relação jurídica. Porque a relação jurídica não tem finalidade de otimizar os bens jurídicos? Sim, toda a relação jurídica ela existe para organizar a sociedade, para que as pessoas, através do direito, otimizem os bens jurídicos e sejam mais felizes. E todo mundo sendo mais feliz, a sociedade é mais próspera. Mas pode, então,
pessoas aqui se aproveitando da relação verticalizada. Burlarem? Pode. Então você vê isso na corrupção, você vê isso no esquema que às vezes acontece em processos. Você vê várias coisas. Aqui, ó, venda de sentença, peculato. Você vai ver tudo isso. Desvio aqui, ó, de verbas. Aqui muitas vezes você tem conglomerado empresarial que é muito forte. E aí consegue ainda fazer aqui uma deturpação às avessas, né? Porque quem geralmente figura num polo mais forte de regra é o Estado, que tributa, o ente. Mas você tem também aqui uma situação aqui, muitas vezes conglomerados empresariais ainda disputam essa força com o Estado. Mas o que importa você perceber é que pode acontecer de pessoas, entes que representam algum polo aqui dessas relações jurídicas que tem esse aspecto de verticalização, utilizarem-se daquela posição para burlar a finalidade das relações jurídicas. E aqui, quando você tem a relação jurídica civil e empresarial, aqui de regra, pessoal, você vai observar, teoricamente, ficticiamente, uma relação de igualdade. Mas nós sabemos que não é assim. Então a gente vai falar em uma paridade aqui entre os sujeitos dessa relação jurídica civil e empresarial e também uma eficácia horizontal dos direitos humanos. Então nós, particulares, nós precisamos respeitar os direitos fundamentais que de regra nasceram para a proteção do indivíduo em face do Estado, mas nós precisamos respeitar entre a gente mesmo, porque nós somos civilizados. Então você tem um síndico de um condomínio, ele quer multar alguém, ele precisa conceder à pessoa o exercício da ampla defesa do contraditório, ele não pode multar direto. Você aplica uma regra que nasceu para a proteção do indivíduo contra o Estado, ali, com o seu igual, com o seu particular. Então, nessa eficácia horizontal, nessas relações privadas, você tem ficticiamente uma relação de igualdade, em que nós nos governamos pela ética, em razão de ser do nosso interesse a proteção dos bens jurídicos. E sabendo que a regra do jogo pede que todos mantenham uma relação de equilíbrio, de igualdade, para que todos tenham a mesma chance de buscar a otimização dos bens jurídicos. E aí que entra a ideia de discriminação positiva, cotas, etc. Porque há uma tentativa, uma busca de igualização das condições materiais para que todos sejam cidadãos iguais e consigam buscar a felicidade igualmente. Porque a gente aqui, na órbita civil, tem que sempre trabalhar pela igualização. Então, o direito civil tem sempre esse aspecto. Se você já entende isso de direito civil, fica mais fácil até você estudar direito civil. Direito civil busca o equilíbrio, a igualdade entre as pessoas. Por isso que eu falei na aula passada que um ato em início civil termina em reparação. Só que isso, pessoal, é uma ideia abstrata. Na prática, você vai observar relações cíveis que não são equilibradas. Por exemplo, um grande proprietário que aluga imóveis. Você tem um locatário que é de parcos recursos. A relação não é igual, não é igualizada. Só que você não consegue aplicar aqui o Código de Defesa do Consumidor, que é uma relação locatícia. Então você não vai ter essa igualdade substancial nas relações cíveis sempre. Da mesma forma, uma grande empresa fornece mercadorias para uma microempresa, de regra aí, você vai ter uma relação civil, também não consegue aplicar o CDC. Aí tem que trabalhar muito para a caracterização da vulnerabilidade dessa pequena empresa. Então você precisa raciocinar, ter um senso crítico sobre a ideia da eficácia horizontal das relações jurídicas entre particulares. Agora, vamos verificar essa outra situação aqui que fica mais explícito para você a questão. Você tem relações ainda, pessoal, que de cara você já observa que não há pessoas em pé de igualdade. Por exemplo, no direito do trabalho, você tem o empregador e você tem o empregado. Não há ali relação jurídica em pé de igualdade entre os sujeitos que travam aqui os seus intentos nessa relação. O que você tem que ter em mente? Que todos entram em relações jurídicas para o bem, para otimizar os bens jurídicos. E eu preciso de você, você precisa de mim. O empregado precisa da empresa, a empresa precisa do empregado.
O município precisa do proprietário do imóvel, o proprietário do imóvel precisa do município para recolher o lixo, para exercer o poder de polícia, e o proprietário do imóvel paga o IPTU. Então, um precisa do outro. Você precisa ter em mente toda a ideia que eu trabalhei sobre a natureza do ser humano gregária, que vive em sociedade, em relação com outras pessoas, para que todos consigam otimizar a essência humana, que é ser feliz. Mas ninguém pode ser feliz só. Você precisa de outras pessoas. E aí eu dei o exemplo da fala. O homem é o único animal que fala. Se ele fala, não é para falar com a parede. Então você precisa entender que há essa dependência mútua entre as pessoas. Então ninguém entra em relação jurídica para oprimir o outro. Aí há um desvio da finalidade da relação jurídica. A relação jurídica ela só é boa se otimiza os bens jurídicos, se não maculam os bens jurídicos, deixa eles lá intactos para que outras pessoas também possam olhar para eles e vou otimizar também esse bem jurídico. Então, se um polo da relação, um sujeito da relação jurídica aqui, por exemplo, o empregador, ele quer reduzir o outro sujeito, aquele empregado, à condição análoga de escravo, ele não está trabalhando a relação jurídica para benefício mútuo, mas só para o benefício dele. Ele quer ser mais feliz que o outro. E você observa que ele vai fazer isso porque ele já está também aqui em uma relação de ascendência. Da mesma forma que o representante do povo aqui comete um peculato. Ele está ali na posse dos valores em razão do cargo, ele se apropria em razão de ser funcionário público ali, de estar na função pública. Então ele já está num polo forte, ele ainda quer se valer disso para poder ser mais feliz que os outros. A relação jurídica não é sadia, ela é doente. Então isso aqui acontece também na relação de trabalho, de uma forma mais descarada, e na relação de consumo também, de uma forma mais descarada. Mais na cara que eu estou falando, mais visível. Porque já existe um sujeito da relação que já é potente, já detém toda a força ali produtiva, detém todos os recursos, poder de polícia, ele pode fazer o que quer, ele se vale ainda dessa condição para deturpar a relação jurídica em proveito próprio. E a relação jurídica, todas elas têm que ser manejadas em proveito da sociedade. Então, pessoal, aqui nas relações jurídicas com características de verticalização, fica mais fácil você enxergar isso, o que não impede de você também enxergar isso nas relações civis. Eu dei o exemplo dos contratos de locação. E o que o direito vem fazer? Lembra da definição do Miguel Reale. O direito surge para organizar a sociedade. O direito quer organizar essas relações. Então ele vai dizer que aqui já tem um representante aqui do sujeito mais forte. Existe um sujeito da relação que ele já está num polo mais forte por natureza. Então o direito precisa o quê? Organizar isso. Aí você tem um direito constitucional. Olha, o poder vai ser exercido dessa forma, os representantes do povo serão eleitos dessa forma, você tem que respeitar os direitos fundamentais, o Estado vai se organizar dessa forma. Você tem o artigo 37 da Constituição, que organiza a administração pública. Então o direito vem para organizar isso, que ele sabe que existem desigualdades. O direito civil é a mesma coisa. As regras surgem para manter ali os polos em pé de igualdade e exercer a justiça distributiva equânime. E no direito do trabalho do consumidor? Aqui, pessoal, você tem uma relação diagonal. Se você tem a relação diagonal, o que o direito faz aqui para equilibrar essa relação diagonal? Ele pega esse polo que está na parte elevada aqui da gangorra e ele puxa para baixo. Ele puxa para baixo. Para que esse aqui, ó, suba, fique igual. Só que tem sujeitos de relação jurídica que não estão nem aí para isso. Eles utilizam o poderio que tem, econômico aqui e político aqui. Então aqui, ó, poder econômico. Aqui, poder econômico. E aqui, poder político. Poder político. Ele utiliza
desse poder que está ali em suas mãos e deturpa a relação jurídica. Então, pessoal, vamos fazer uma pausa aqui nesta tela e na próxima aula a gente vai partir dessa ideia aqui para continuar a trabalhar a ideia de direito penal. Até lá, um abraço.